Oi, gente. Aguardando todo mundo aqui. Saudade, muito tempo de férias. Tanta maluquice aqui que acabei entrando pelo meu perfil pessoal. Aí tava sentindo, ainda bem que a Olivia lembrou. Oi, Mônica. Que coisa, hein? Olha, Falei, ué, perdi alguma coisa. muito tempo de férias, gente. Muito tempo de férias. Bom, vou pedir desculpa que eu estou em trânsito, já retomando a rotina da vida do ano. Então, se cair, se eu ficar muda, eu caio, eu volto, porque eu estou em trânsito, tá bom? Mas é um prazer estar aqui. O título, o amor, o ano é novo, e a vida? Continua. Yeah. Ó, Paty Pires, se Paty Pires. Peraí, deixa eu chamar a Paty e eu coloco o título, tá? Oi, O Verônica. pessoal está animado, que saudade, um monte de gente. É. O ano é novo. Oi, Oi! cheguei. O pessoal está animado, um monte de gente entrando e nós também. Ih, tá meio, será que sou eu? Eu Não, tô achando tudo lento. Tá todo mundo craquelando. Se Ah, você colocar no 4G, vê que tal todo mundo. também vou, peraí. eu estou no 4G porque eu não estou me vendo craquelando. Eu tô vendo todo mundo. Agora, Olivia tá rodando. Então, você tá melhor, Mônica, mas tá ainda também. Pessoal, vocês estão vendo a gente? Tá todo mundo craquelando? Quem Vê puder como é avisar. que tá a conexão da gente. Quem pode dar opinião aí? Quem tá assistindo? Eu já entrei no 4G, eu já estou no 4G direto. Olivia está em trânsito e aparentemente entrou em algum lugar que está sem sinal. Você já voltou ao normal, Mônica, e Patrícia também. Tá. Então, ótimo. Então Voltamos. vamos lá. A Paty Ferrari, Olivia está ruim, Paty Ferrari já disse que a gente está bem. Tá bom. O título, Bel. Deixa eu botar aqui o título. Ué, tá bom, eu tinha colocado, só não. O ano é novo e a vida? E a vida continua. Eu coloquei e não fixei. Pronto. Pronto. Então, E a vida continua. então tá bom. Deu uma craqueladinha em você, mas é pouco. Bom, bem-vindas todas. O pessoal está entrando bem animadinho, nós também. Depois de um mês de férias, hoje eu estava até conversando como a rotina, de alguma maneira, também ajuda a estruturar. A maioria das escolas estão reabrindo, então quem tem filho pequeno já está conseguindo organizar melhor a vida pessoal, profissional e escolar. Acho que a gente precisa falar da gente de novo. Somos um quarteto que pensamos em situações do cotidiano, nos relacionamentos, cada uma dentro da sua lente profissional. Eu sou da saúde, eu e Patrícia, da psicologia, Bebel de finanças e Olivia do direito. E as nossas cabeças, com as nossas ideias profissionais e pessoais / familiares,
porque numa provocação pessoal não existe, a gente está dentro de uma família, a nossa luta é essa, trazendo situações do cotidiano. E o tema de hoje, né, que a gente pensou é o que traz para cada uma de nós, e aí eu pergunto para vocês, essa sensação de que o ano está começando, se a vida está começando, recomeçando. Quais são os nossos propósitos quando começa um ano letivo, vamos chamar assim? Para nós e para quem está aqui nos assistindo. Então, posso falar? Pode. Quando a Mônica, né, começou a falar e voltou a nos apresentar, veio uma coisa na minha cabeça. Primeiro, o Quarteto Fantástico. Gosto de achar isso. E segundo, que o que me veio agora assim, à cabeça foi que eu acho que o que a gente faz aqui é materializar as nossas reflexões, né? Botar, de alguma forma, a gente materializa nossos pensamentos aqui. É assim que eu sinto, né? Que, enfim, entra e sai por aqui materializando. Mas, respondendo a pergunta da Mônica, né? O ano é novo, a vida é nova. Não, e a vida continua. Eu acho que a gente já falou em outros momentos sobre fim de ano e tal. Para mim, eu acho que as pessoas sentem isso de forma diferente e eu acho que não tem certo e errado. Eu trago o início, o fim, tanto o fim quanto o início do ano, como um momento para mim reflexivo, de parar e organizar e olhar de meu planejamento, não planejamento de metinhas para o ano inteiro, esse ano eu vou fazer isso e isso, mas a minha vida está indo para o lugar que eu quero, eu estou conseguindo, e geralmente o final do ano e o início do ano são momentos onde eu paro para olhar mais para esse lugar. Não que eu não faça isso, né, durante o ano inteiro, mas é um momento que, para mim, eu paro para olhar meu planejamento de vida, se as coisas estão indo para o lugar ou não. E se não tiverem, eu vou, né, refazer a rota, tento, vejo o que está acontecendo, vou olhar para mim, vou me conhecer, vou buscar terapia, vou ver o que não está funcionando. E se está fluindo as coisas, né, a vida realmente continua. Eu acho que continua sim, mas tem que ver para onde ela continua. Então, para mim, o ano é novo, a vida continua, a vida não é nova, mas é esse momento de parar para dar uma avaliada, né? Como as coisas estão indo. Se não vai para o piloto automático, pelo menos a minha, e às vezes eu acabo tendo que, se eu não faço esse movimento sistematicamente, tendo que recalcular muito a rota, né? Fazer uns retrabalhos na vida. E eu aprendi a usar esse momento para isso. Falei essa, né? Olivia, fala você que hoje você está mais aí apertado de horário, depois a Bebel fala e eu falo. Tá, eu vou mesmo na linha da Patrícia, né? Eu acho que a vida não é nova, né? O ano é novo, a gente aproveita esse momento para fazer um balanço mesmo, como a Patrícia falou, né? Fazer um balanço do que tá bom, do que precisa melhorar, o que foi bacana, né? Que objetivos eu alcancei, quais eu não alcancei e quais eu vou desistir, ou que relações, né, não fazem mais sentido. Acho que é mesmo esse momento, esse convite para reflexão, para esse balance, porque temos o desejo de viver bem, de ser felizes e de se apropriar, né, o mais possível desse nosso processo de estar na vida e de viver ela intensamente. Então, eu acho que depositar simplesmente no ano novo e achar que magicamente as coisas vão acontecer porque o ano é novo e traz ondas de renovação e, né, todas as... não necessariamente, não vem automaticamente, não vem como mágica. Depende mesmo de um empenho, né, de uma decisão consciente e de alocar energia para que as mudanças aconteçam, né? Para que e muito na linha do que a gente sempre falou aqui ao longo desse tempo todo,
principalmente um momento de pactuação e repactuação consigo mesmo, né? Que eu acho que é um tema que a gente fala muito das relações e da necessidade que a gente tem de repactuar para essas relações estarem atualizadas e fazendo sentido. Acho que o mesmo vale da gente com a gente mesmo. O que a gente vai repactuar, o que eu vou combinar comigo mesma, que eu quero que seja diferente esse ano, para quem sabe, né, implementando essas mudanças e esse novo pacto comigo mesma, a vida se renove. Porque sem isso a vida não se renova, porque mudamos de um ano para outro, porque é segunda-feira, ou porque, né? E a gente entender que é isso. Assim, enfim, a gente pode colocar esse. Ih, tem gente falando aqui. Eu não tô segurando o telefone, não, eu tô parada, pode deixar, eu não sou louca, eu tô assim, tá? Eu não tô segurando o telefone. É como se eu estivesse conversando com alguém aqui do meu lado no banco do carona, mas eu entendo a preocupação e agradeço. Mas pode deixar, tá certo, não tô. Acho que foi isso, acho que era isso que eu queria dizer. Eu vou na mesma linha, Mônica. Eu acho que é uma época de... tem um ritual de final de ano, né? A gente faz essa coisa do Réveillon. Então, e esse ritual, ele convida realmente a uma renovação, a uma repactuação, a uma análise de como foi o passado e como vai ser o futuro, o que a gente está planejando. E dependendo do seu ciclo vital, falando aí na tua língua, né? Dependendo em que momento da tua vida você tem, você já teve que planejar como é que vai ser o ano seguinte. Se você tem filhos, por exemplo, você já teve que decidir em que escola eles vão estar, se eles vão mudar de escola, se já está na hora de mudar de escola, que esportes que eles vão fazer. Você já teve que decidir isso antes, né? Então, tem todo um planejamento, mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho tentado dia, né? Que é de... a gente continua a mesma pessoa, né? A mesma, somos nós que continuamos ali. Então, não adianta a gente achar que vai surgir uma nova pessoa, baixar um espírito que vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer no ano anterior. Então, ao mesmo tempo que eu não quero fazer todas aquelas metas que eu não consegui fazer no ano anterior, eu também tentei esse ano distribuir ao longo do ano, ou tentar, tipo, algumas eu vou pegar para agora, outras eu posso pegar mais para diante, porque não precisa ser tudo agora. O ano, pegando para minha área, né? É muito comum você fazer o orçamento do ano, começar em janeiro até dezembro, e você analisa. Qual o problema de você analisar de março a março, se você quiser analisar um ano inteiro? Perde a validade você analisar 6 meses ao invés de analisar um ano? Perde a validade você analisar 3 meses? Tudo tem validade. Então, a gente, às vezes, pega um ano e se amarra dentro de um ano e se amarra dentro de viradas de momentos. A Olivia falou de outra coisa, segunda-feira, aquela coisa da dieta. Ah, segunda-feira eu começo. Então, tem que tomar, sabe? Eu tenho tomado cuidado com esses rituais e com essas... São duas coisas aí, né? Aquele momento para o qual a gente joga para diante, já não fiz, então já não precisa, deixa para o ano que vem. E... vou fazer tudo esse ano. E, na verdade, sou eu mesma que estou vindo do ano anterior. Essa mudança é aos pouquinhos. Essa mudança não é de uma noite, de um ritual. Não vai baixar um santo aqui, eu vou nascer outra pessoa de um dia para o outro. Bom, eu não sei se eu vou falar mais do mesmo, mas a sensação, quando eu estava ouvindo cada uma de vocês, é que eu acho que talvez eu sinta um pouco diferente. Não sei, pode ser que nem seja tão diferente assim, depois vocês comentem. A minha percepção, quando fecha um ano, né, eu sempre me bate uma sensação enorme de gratidão. Gratidão de eu ter chegado no final do ano,
gratidão das coisas que eu consegui fazer, né? Aceitação do que eu não consegui fazer. Então, o meu momento no final do ano é muito diferente do meu momento do início do ano. O meu momento de final do ano, e para mim, talvez pelas festas, talvez pela perspectiva de sempre férias, é sempre uma sensação que ainda eu me lembro, né? Uma marca da minha infância e da minha família. Uau, para tudo, agora não preciso me preocupar com escola, não preciso me preocupar com o horário das crianças, o consultório. Em cada momento do ciclo vital, janeiro é um mês de pausa e um recalcular uma rota. Então, em dezembro, para mim, é gratidão a palavra. Em fevereiro, que hoje a gente está... As aulas começam em fevereiro, as férias geralmente terminam em fevereiro. Para mim, é sempre uma energia de propósito. É como se eu tivesse, de novo, e eu sei que não é tão verdadeiro, mas uma página que eu posso escrever um pouquinho diferente do que eu escrevi no ano passado. E isso é a minha responsabilidade. O que eu posso, né, mudar um pouco nas minhas intenções, do meu propósito para o ano que vem, que eu posso fazer diferente? É óbvio que nem sempre a gente consegue, mas eu acho que esse caderno novo, esse cheiro de papelaria, essa material escolar, vou fazer dieta, vou juntar dinheiro, eu acho muito bom na vida da gente. E eu até trouxe esse tema, porque eu acho que, especialmente, a gente viveu muita coisa, né? Desde 2020. Há 3 anos que a gente tem pandemia, polarizações políticas, independente do momento que a gente está, hoje o carro está na estrada. E o que eu acho que é fundamental da gente olhar é: o carro está na estrada, é essa estrada que eu estou. Eu tenho que dirigir da melhor maneira possível. Independente de achar que essa estrada é a minha, que dentro da minha casa um acha que devia ter ido para a direita, outro para a esquerda, literalmente. Mas o que eu queria trazer hoje é que a gente se despeça de uma fase que foi muito difícil, tanto fisicamente, em termos de saúde, em termos de política, e que a gente consiga dizer: o que a gente tem agora é a nossa responsabilidade, o caminho é nosso. A gente tem que traçar o nosso caminho melhor que a gente puder. Então, assim, eu queria que cada uma de nós trouxesse assim, qual é a sua intenção para 2023. E as pessoas pensarem nisso. Assim, publicamente... Você pode embalar para presente, não precisa se rasgar toda. Pode ser... eu vou começar a minha, então. A minha intenção é cuidar de mim. Poxa, a minha é muito audaciosa, eu não sei, mas eu gostaria muito de participar de uma reconexão. Sabe? Eu acho que todos nós estamos precisando de um pouco de paz e reconexão. A gente passou por coisas muito violentas ultimamente, ainda estamos passando, e eu acho que a gente precisa de paz e reconexão. Boa, Bel. A minha, então vamos lá, foi pega de surpresa, mas tem a micro e a macro. A micro tá até aqui no meu planner, eu vou até ler, porque ele fica aqui, né? Meu planner, no meu caderninho. E tá aqui: trabalhar menos. Tá escrito. Minha filha leu, falou assim: é isso, mamãe? Eu falei: é isso. Porque eu tô com uma angústia de achar que eu tô perdendo um tempo precioso da vida dos meus filhos trabalhando. E para que eu tô fazendo isso, né? E aí vem esse é o micro, né? O pequenininho. E o macro é o que eu acho que eu
que eu tento todos os anos ser uma pessoa melhor para o mundo e para quem está perto de mim. E aí eu acho que o micro trabalhar menos, né, tá nesse de eu poder ser uma pessoa melhor para os meus filhos. Então, enfim, essas são meus planos e minhas metas no momento, porque eu acho que eu não gosto de ser uma pessoa com planos rígidos. Eu gosto de saber que eu posso mudar a qualquer momento o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo neste momento. Esses são meus planos. Bom, eu poderia ficar falando até o fim da nossa live e ainda não ia dar tempo. Mas, né, para sintetizar tudo isso, né, assim, o que eu quero, micro, macro, são muitas coisas, eu vou ficar com a frase que eu escrevi também na minha agenda, no nosso workshop que a gente fez com a Zeneide, né, sobre o ano novo, e eu escrevi aquela frase: eu comandante de mim mesma. Então, essa é a minha frase para o novo ano. Legal. Posso fazer uma provocação Eu... para nós? Pode. 4 aqui, né? Então, a gente aceita ou não? Tá. A gente pode aceitar ou não? A gente jogou aqui para o público. Quem quiser colocar, gente, também as suas, enfim, seus planos, metas, sei lá. Eu tenho um pouco de preguiça, de ranço quando fica falando de metas e tal, porque isso ficou tão vulgarizado, mas é sobre isso, né? O que você está fazendo hoje para conquistar isso aí que você quer, né? Porque não adianta só a gente fazer planos, metas e não saber o que eu estou fazendo hoje, no dia de hoje, para ir para esse lugar que eu quero. Tá, então eu vou falar que micro, eu tô ali com a Mônica também no cuidar de mim. Então isso eu sei que eu tô super fazendo. O quê? Tá? Tô academia todo santo dia, dietinha saudável, quebrei a perna, tô lá cuidando, ainda assim tô indo na academia, fazendo o que eu posso, o que eu não posso eu não faço. Normalmente eu não soube que você quebrou a perna, Bebel. tô com a perninha quebradinha. Pois é. Não sabia. Melhores. E assim, então isso eu tô fazendo. E para esse macro, uma das coisas que eu acho que eu estou fazendo é participando aqui da base. Porque eu acho que a base contribui para isso. Tudo que falar de diálogo, tudo que falar de amor, tudo que falar de reconexão, faltando a palavra reparação, sabe? Porque eu acho que nós vamos ter daqui para diante diversas famílias tendo que fazer reparações por conta de discussões. Aliás, a gente sempre teve, as famílias sempre têm esse tipo de coisa. É uma questão social, a gente tem isso. Mas eu acho que a gente passou uma fase em que foi muito forte isso. Eu acho que eu espero que a gente passe uma fase de reparação, de reconstrução, que a gente se dedique a isso. O que eu estou fazendo, Patrícia? Eu acho que eu estou fazendo é entrar em contato com o que eu quero, com o meu desejo. O que eu preciso, o que eu quero. Porque pela minha história, pela minha cultura, o desejo do outro vinha muito, às vezes, em direção ao meu, e eu abria a mão do meu. Então, entrar em contato com o meu desejo. Ontem, no jornal, acho que foi ontem, eu até trouxe para cá, falando de um filme, né? E achei um paradoxo, porque ele diz, é um filme que vai ser lançado, que está candidato, eu acho que é os Banshees, né? É um filme sobre a Irlanda.
E a manchete fala assim: amigo é coisa para se afastar, que é o tema do filme, né? E na hora aquilo me bateu muito mal. E aí eu disse assim, não, eu acho que amigo é coisa para a gente se reconectar sempre, mas a gente precisa olhar para a gente e não olhar só para o outro. Eu acho que é um caso de dois amigos no filme que um resolve se retirar e ficar dentro de uma cabana e o outro quer puxar o outro daquele lugar. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que se a gente tem, nesse começo do ano, o entendimento de que a gente precisa cuidar da gente, porque não é que está relativizando a importância do outro, mas se eu não estiver em conexão comigo, eu vou jogar para o outro a responsabilidade das coisas que me acontecem. E vou tirar o meu protagonismo dentro dessa situação. Então, o que eu estou fazendo é isso, Paty. Tá bom. Me parece que você vai chegar no seu objetivo, sim. Não sei. Mas eu acho que mais importante do que tô... chegar é persistir num objetivo, é ter um objetivo. Eu acho que isso é uma coisa legal. Eu não sei se eu vou chegar, mas eu acho que só vou chegar quando eu morrer. Mas enquanto eu for vivo, eu acho que a gente precisa perseguir. Você sabe que eu ouvi ontem uma coisa em relação à felicidade que eu achei tão bonitinha. Felicidade não é uma estação que a gente vai chegar. Felicidade é uma viagem de trem. Então, se comparando ao trem, é o trajeto, não é uma estação onde você vai chegar. É um pouco isso. O nosso objetivo ele é um trajeto, não é uma estação onde a gente vai chegar. A gente vai vivendo ele. Eu perdi um pedacinho no final do que você falou, porque eu estava entrando aqui nessa garagem, mas eu acabei não falando o que eu estava fazendo hoje para atingir o meu objetivo de ser comandante de mim mesma. E o que eu estou fazendo hoje, ainda não consegui fazer tudo que eu acho que eu preciso fazer, Patrícia, para ser comandante de mim mesma, mas já comecei. E algumas dessas coisas, né, eu acho que tudo que a gente está falando está relacionado, né? É tomar decisões difíceis, né? Estabelecer limites, estabelecer prioridades, né? Para poder me sentir inteira nas coisas, conseguir dar conta daquilo que eu me proponho, né? Assim, comandante de mim mesma, né? Me reorganizando financeiramente e colocando foco no trabalho, comandante de mim mesma. Penso no meu navio, na minha casa, né? Organizando e mantendo a minha casa. São pequenas, desde os pequenos detalhes até grandes decisões, decisões difíceis, né? Como você estava falando, Mônica, porque a gente entrar em contato com a gente mesmo, com o nosso desejo, com a nossa necessidade, né? Que às vezes é diferente do desejo, enfim, com toda essa complexidade de coisas, faz com que a gente tenha que talvez, e aí eu queria provocar você um pouco, né? Pensar sobre certas verdades, né? Porque eu fui atrás da matéria que você falou, né, que saiu sobre o filme, e eu li ela e achei também interessante isso, né? De uma ruptura, de um relacionamento que deixa... Peraí. Ai, vou ter que descer. Peraí, vou ter que ir, gente. Ai, que chato. Não, aí, né, você vê, o meu desejo, minha vontade, minha necessidade, eu tenho que ir aqui. Mas não, o que eu ia dizer só é que eu ando pensando muito sobre certas verdades, né? Assim, amigo é coisa para se guardar, amigo é coisa para se afastar, devemos sempre nos reconectar. Poxa, é tão libertador às vezes, né? E tão necessário quando a gente também deixa ir, sabe? Algumas relações, mesmo as familiares, às vezes, essas certezas, esses dogmas, família vem primeiro, família é a coisa mais importante, família em primeiro lugar, eles podem ser muito aprisionantes também, eles podem ser muito... e aí traz culpa, aí o que é meu desejo, o que não é,
o que que é necessidade. E eu acho que isso não é, isso já estou terminando, não é trazer para as relações uma certa leviandade do tipo, ah, tá ruim, vou embora. Não é isso. Mas ao contrário, é legitimar, é como o divórcio, né? Fala isso, o divórcio muito facilitado vai banalizar a família, vai banalizar as relações, o casamento. Eu acho que é justamente o contrário. A porta sempre aberta para ir e vir faz com que quem está porque é legítimo, está porque quer, está porque deseja, está porque, sabe? É isso que eu queria provocar, Tá. né? Assim, Eu vou eu queria dizer isso e um pouco disso que eu estou trazendo. eu vou pro plano, comentar em né? cima. Não falei Vou tentar comentar desconectadamente, em falei. cima do que você falou. Depois você vê a gravação, ou eu falo no privado. Vou tentar, porque quando você traz algumas coisas, eu concordo, mas eu tenho alguns comentários em relação a isso, porque isso depende de um processo de individuação. Mas você vai aí, que você está aí com um negócio que você não pode esperar, e a gente continua aqui, e depois a gente retoma isso numa próxima live ou no privado. Tá, eu vou ficar mais 5 minutos, tá? Vou sair daqui uns Tá minutinhos mais cedo, bom. peço Não, licença. não, o que eu estava dizendo é que, assim, você romper, claro que é libertador, mas o que é fundamental, e aí eu vou pegar uma cola na Bebel, ela disse que é o projeto dela mais amplo, no sentido de trabalhar com lentes que facilitem os relacionamentos. Eu acho que romper é libertador, é necessário. A gente precisa romper até com determinados padrões que podem não estar sendo bons para nós mesmos. A gente tem que estar sempre podendo romper. Só que eu acho que como a gente faz isso é que faz toda a diferença, porque as coisas se transformam, as relações se transformam, né? Quando eu penso hoje que eu passo muito, eu não sei mais o que se passa no dia a dia dos meus filhos. Eu sei algumas coisas, eu tenho algumas informações. Pelo meu momento do ciclo vital, é muito diferente o meu relacionamento com os meus filhos do que os dos meus filhos com os filhos deles. E isso, né, é importante que eu perceba essa transformação e transforme a minha atitude em relação a isso. Porque, senão, eu fico presa numa modalidade que eu tinha antes. Então, isso que você está fazendo, de olhar, fazer um balanço na sua vida e dizer isso eu quero continuar, isso eu preciso modificar, é uma consciência que eu acho que a gente devia, todo mundo ter isso, e fazer qualquer que seja o momento do ano, como diz a Bebel, mas ter essa responsabilidade consigo mesmo. Porque, senão, a gente joga a responsabilidade para o outro e aí a gente fica fusionado, que é o pior estado da humanidade, do ser humano, é ficar vitimizado, fusionado, achando que a responsabilidade é do marido, é do pai, é do filho, de quem sei eu. Fala, Bel. Eu não falei a minha, o que eu estou fazendo. Desculpa, Paty. Então fala, a Bel levantou o dedo. Mas Quer falar uma coisa que tem a ver? Quer falar, Olivia? Olivia levantou o dedinho aí, a gente vai dar preferência para ela, porque ela está indo embora. Tá. Tem a ver com isso que a Mônica falou depois. Mas a Olivia está saindo. Vai lá, Mônica. Ou vai lá, Olivia. Não, é rápido só o que eu ia falar, né? É que a gente tem perfeito isso que vocês colocaram, estou totalmente de acordo sobre a nossa responsabilidade no como, né? Em como fazer isso, implementar as coisas e tomar as decisões e implementar elas, fazer na responsabilização ao longo do ano. Só queria falar isso, né? Que assim, a gente acaba tendo uma hipervalorização dos rituais, né? O Ano Novo, a segunda-feira. Outro dia eu vi até um meme que eu adorei, que assim, cada sabonete novo é um pequeno Réveillon, entendeu? Que você abre, assim. Então, assim, a gente pode atribuir as coisas externas
um significado, né? E apegar, esse apego aos rituais, e vamos jogar flores, e hoje é dia de Iemanjá, e vamos fazer, e ficar só nisso. Porque os rituais por si só, os marcos, eles não vão trabalhar Foi pela gente. É isso, é exatamente nessa linha por que vocês estão isso falando. que eu Não perguntei, o que você basta está fazendo chegar. então hoje? Era isso Hoje, que eu queria né? falar. Pois é. Porque eu acho que a gente, às vezes, eu me vejo assim, apegada e cercada de pessoas à minha volta que, curiosamente, também acabam ficando apegadas a esses rituais, né? Nós mesmas aqui algumas vezes e tal, enfim. Rituais, aniversário, e aí vem todas as datas, todos os momentos do ciclo vital, as datas festivas, a lua cheia, tudo é motivo para a gente ritualizar, né? E atribuir alguma coisa externa Um àquilo bom que a gente está precisando um fazer. bom tema É para a isso. live Queria muito ritual. Vou ouvir. pensar nisso. Em- em- Eu vou pedir licença, eu vou ouvir depois, tá, Paty? Bel, os Tá comentários de bom, vai lá. vocês. E que eu tenho uma consulta e não consegui, Não tem né? problema. Vida Foi entrando. ótimo. Beijo. Tchau. Fala, Paty. Então, eu já vou dar um spoiler da nossa live daqui a 2 ou 3 semanas, que foi o tema que eu vou trazer, que é exatamente sobre planejamento de vida, porque eu venho fazendo, eu estou sempre, né, tentando, enfim, autoconhecimento e correr atrás, e eu fiz um curso exatamente sobre planejamento, mas não é metas, mas é quase um planejamento de vida. E tudo que a gente, né, vem falando, e teve uma aula que estava falando sobre valores. Para você identificar qual é o seu valor que é inegociável do momento. Porque os valores, eles podem mudar. E se é um valor seu ou se é um valor que você trouxe da sua família de origem, porque senão você começa a entrar em conflito interno. E aí, quando eu fiz esse processo comigo, por isso que eu trouxe, né, quando a Mônica perguntou essas duas coisas. Qual é um valor para mim, que eu sempre falo aqui que para mim é inegociável, é a minha liberdade. E quando eu falo trabalhar menos, é porque eu estava me sentindo presa profissionalmente falando, sem liberdade de querer estar mais com meus filhos e não poder. E, na verdade, eu posso, porque eu estava entendendo que tem um outro valor para mim que é importante, que é de me sentir segura financeiramente. Eu tive que pôr na balança. Está valendo a pena? O que é importante? Então, quando eu falei, né, de planejamento de vida, tipo assim, eu acho que você primeiro precisa entender o que é o seu valor importante. O que eu li da Mônica agora, que um valor para ela negociável é a saúde dela nesse momento. Então, todo o outro resto não é que não seja importante, mas isso está em primeiro lugar. Então, aí o que eu comecei a fazer? Eu tô vendo que eu estava lutando contra uma coisa minha, então quero trabalhar menos, mesmo que isso vá me doer em algum lugar, porque um valor para mim importante é ter a liberdade de estar com meus filhos. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu estou correndo atrás de fazer alguma renda passiva. Eu tô, de certa forma, me policiando para dizer não. Tipo, mãe, pode me atender hoje? Aí eu ia lá, posso? Não posso. Não posso. Hoje, desculpa, eu não posso. E porque eu tenho, né? Então, é uma luta hercúlea diária, porque na minha profissão, né? A Mônica sabe, vira e mexe. Tá, encaixa aqui, sai ali, vai ali. Você acaba trabalhando o dia inteiro non-stop. Então, eu estou fazendo isso. Então, acho que eu estou indo em caminho de trabalhar menos para poder ter mais tempo com meus filhos. E aí, pensando no macro, né, de ser uma pessoa melhor, isso não tem um ponto final, como vocês falaram, eu acho que é evolutivo, né? Não tem, né, agora eu já sou a pessoa que eu queria ser, né? Acho que a gente está sempre evoluindo. Estar mais atenta. Quando a Bebel falou, me identifiquei. Estando nesse lugar aqui entre nós, refletindo com outras pessoas que pensam diferente de você, estando aberta, fazendo cursos, tolindo às vezes o meu instinto de prazer, de tipo, sexta-feira
sei lá, minha mãe vai no médico, ela não me pediu para ir com ela, mas eu me ofereci porque eu achei que isso ia ser uma pessoa melhor. Ela falou, não, minha filha, não precisa. Eu sei que no fundo não precisa, mas é melhor. Então eu deixei de atender uma pessoa, trabalho, e foi exatamente porque eu parei para pensar sobre o que para mim é ser uma pessoa melhor. Para mim é uma pessoa melhor eu deixar de fazer alguma coisa que eu podia estar em casa descansando para levar minha mãe no médico, porque ela não pediu, ela disse que não precisava, mas eu sei que no fundo, ela vai gostar. E eu vou me sentir bem. Então, eu acho que eu tô no caminho esse ano. Foi um processo muito de autorreflexão para eu entender o que eu queria para mim esse ano. E eu acho que é isso que eu estou fazendo. Bel? Não, o que eu ia comentar, na verdade, tinha a ver com as rupturas. Então, eu acho que eu vou estar voltando um pouquinho para trás, não sei se... que quando eu penso em reparação, eu penso em reparação de nós mesmos também pós-rupturas. Não é reparação de relações, são reparações em geral, que algumas rupturas são sempre necessárias, não tem jeito, às vezes acontece. Só que algumas, como você falou, Mônica, a gente consegue fazer de um jeitinho melhor. Outras acontecem de formas mais violentas ou de formas mais arrancadas. Eu fiquei pensando assim, quando você tira a muda de uma planta, né? Onde você machuca pouco as raízes que estão ali intrincadas. Tem vezes que você leva duas mudinhas e elas sobrevivem. Tem vezes que uma sofre mais, tem vezes que até nem fica bem, né? Mas então, eu fiquei pensando nesse sentido de reparação também, mesmo na hora desse desintrincamento, né, das relações. Mônica, eu vou te dar a palavra, que eu acho que, né, você quer falar, mas com essa fala da Bebel, eu lembrei, né, nesse meu processo, que ontem, no meu horário de almoço, eu fui ouvir a reunião que a Mônica participa, que a gente tem um grupo junto chamado Família Sistêmica, e a Érica mandou um link de uma reunião que eu nunca participo, porque eu não tenho tempo, né? Eu trabalho e eu sinto falta, mas eu consegui ouvir depois. E era exatamente sobre ruptura. Você sabe do que eu estou falando, Mônica? Sei. Dessa reunião? Estava lá. E foi isso, de rupturas abruptas, o que isso causa no outro, o que podia ser feito. E era uma reflexão, enfim, que eu achei bem interessante, fez muito sentido, e a Bebel me fez lembrar, e isso está no caminho do que eu estou fazendo para tentar ser uma pessoa melhor para mim e para os outros, né? De ouvir outras pessoas, de entender outros lugares. Eu não ia falar nada especial, pode ser, eu queria era ver se as pessoas, né, que estão aqui, como estão ouvindo isso, que intenções e que propósitos elas têm em relação a esse ano que começa, do que a gente falou aqui, o que está fazendo sentido. Eu eu vejo só as pessoas entrando, mas eu não... Tem bastante gente que teve pouco comentário. Audinte que fala, gente, fugiu a palavra. É isso? Bom, uma seguidora aqui nossa, que sempre está aqui, que é a Lucinha, ela falou várias vezes em algum momento aqui que eu li, mas o país mudou. Agora, no início, está diferente. Alguma coisa nesse sentido, não foi, Lucinha? Se você puder falar, que eu vi ela comentando sobre isso, quando a gente estava falando de início do ano e de mudança, ela falou uma ou duas vezes, depois ela falou também paz. Mas eu não sei se ela está aqui ainda sobre isso. Mas eu acho que vem com essa questão da ruptura do momento do Brasil, desse momento político. Pois é, eu acho até em cima, eu acho que não dá para não olhar para isso, nem negar isso, né? Mas, e a coisa ficou muito forte, muito grande, da mesma maneira
que, na hora que aconteceu a pandemia, a interconexão entre as pessoas ficou muito grande. Então, tanto a situação da pandemia quanto a polarização política, pelo que a gente atravessou e vem atravessando, fala, né, da interconexão e o outro da aceitação e da negociação das diferenças. Que essa, assim, se a gente pudesse trazer uma intenção das nossas falas, é que a gente conseguisse contaminar com a nossa visão de como é que a gente trabalha com conflito e como o conflito é necessário, mas que tem que ser visto com cuidado para não haver rupturas, e sim recontratos de um outro lugar, de uma outra maneira, eu acho que seria o que a gente poderia, cada um que está aqui assistindo, trazer para o seu microsistema, seja a sua família, seja o trabalho, porque é nesse lugar que a gente vai conseguir transformar. Não é na coisa grande que a gente vai... A gente tem... A gente pode fazer uma grande diferença. Então, eu entendo essa fala da Lucinha, mas eu acho que essa lente de entender que as coisas são interconectadas e que a gente precisa articular diferenças, eu acho que poderia ser uma intenção nossa, geral, como pessoas que estão participando desse momento do século, né? Desse momento, desse ano que a gente está vivendo. Eu esqueci quem é o autor que fala de democracia nos pequenos espaços. Mas é isso, a gente praticar a democracia dentro da nossa família, praticar as diferenças dentro da nossa família. O que você fala muito de fronteiras, de autoridades, o jogo de poder, ele existe dentro da nossa família. Onde é que está a autoridade? Quais são as regras? Quem desafia? O quanto desafia? Quais são as consequências? Se você rompe o limite? Tudo isso é ensinar aos nossos filhos, é praticar dentro do nosso pequeno sistema, né, o respeito pelas regras, pelos combinados, pelo outro, pela opinião, pela existência do outro, né, que o outro tem direito de existir e coisas do gênero. Então, eu acho que a gente tem que trazer para a nossa responsabilidade também a gente praticar isso no nosso dia a dia. Alguém falou aqui, foi a Luísa, eu acho, queria ouvir mais sobre esse assunto de democracia em casa, né, Bebel? Você falou essa frase e eu achei também muito interessante. A gente pode trazer a Vilela para cá, que é uma advogada que fala muito bem, ela que me trouxe esse pensador que fala sobre democracia nos pequenos espaços. E ela vai falar melhor do que eu. Isso eu tenho dele, a gente pode falar uma live sobre isso, trazer uma live sobre isso. Pois é, isso é tão importante e eu vejo o quão as pessoas têm uma dificuldade imensa. A gente já falou em várias lives, quem quiser procura aqui, sobre discussão, sobre conversas difíceis, sobre pontos de vista distintos, como às vezes as pessoas querem botar goela abaixo o que elas acreditam como a verdade absoluta e não aceitam o ponto de vista do outro e brigam por conta disso. Foi isso que aconteceu. Isso pode ser com política, isso pode ser com a cor da flor que você quer botar dentro de casa. Entre as pessoas. Isso que você está falando, Patrícia, é uma coisa que, assim, eu só descobri o valor e a diferença do que eu vou falar agora quando eu fui fazer mediação.
fui fazer a formação em mediação. Mas esse foi o meu processo, né? Muita gente chega por outros caminhos, que é a diferença entre o que eu ouço e o que eu escuto. É o valor e a importância da escuta. Cenas dos próximos capítulos, que o que a gente mistura as duas coisas. Eu estou ouvindo o que você está falando, mas não estou escutando nada do que você está falando. Eu estou aqui pensando como eu vou me contrapor ao que você está falando. Eu preciso entender o que você está falando. E aí entra uma outra questão, que é uma questão emocional, dependendo da dinâmica familiar e dependendo do tripé que eu trago sempre, da hierarquia, das fronteiras e do tipo de aliança, a embolação, a falta de diferenciação é tão grande que ninguém tem escuta. Então, é o que acontece, o que você está falando. Eu não quero saber o que o outro está pensando, e enquanto aquilo pode me afetar e me ampliar. Eu quero marcar posição. E fica todo mundo marcando posição e não sai do lugar. E aí vou trazer mais uma consequência emocional, aquela família se rigidifica. E as crianças vão ter consequências dessa rigidez de abertura de poder ter autonomia de pensamento. E aí a gente pode começar tudo de novo, uma nova live. Sabe uma estratégia que eu sempre uso? Porque né, o que eu ouvi você falando, Mônica, também, né, do escutar e do ouvir, mas uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende. Talvez você não entenda a mesma coisa que eu falei. Então, quando eu vejo que isso pode estar acontecendo, eu pergunto, mas o que você entendeu sobre o que eu falei? E geralmente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa não entendeu o que eu quis dizer. E aí a conversa já vai para outro caminho. Primeiro que o outro se sente ouvido, primeiro que eu entendi que ele ou ela não estava entendendo o que eu estava falando, e aí as coisas... Porque geralmente é isso que acontece. Você fala uma coisa, o outro entende outra, e vocês... Né, um está falando sobre banana e o outro está falando sobre maçã. É isso. Tem mais comentários aqui, deixa eu ver. Teve um bem longo, deixa eu ver se eu acho aqui que eu tenho que votar. Ai, meu Deus. Tudo que foi dito tem muito sentido. Esta clareza e conexão em grupo nos atualiza com o novo momento. De fato, tudo está mudando muito rápido. Nos ajuda a nos atualizar. Obrigada. De nada, Vilma. Tem um outro aqui. Na minha opinião, o respeito vem antes do amor. Interessante essa... Eu acho que o amor ele não prospera onde não há respeito. Eu concordo. Luísa Franco, porque naturalmente duas pessoas que se amam não necessariamente precisam pensar da mesma maneira sobre vários aspectos. Sim, concordo. É verdade. Eu concordo. Importante. É importante. Respeito, né, gente? Respeito, eu acho que é um valor inegociável, deveria ser para todo mundo, né? Se sentir respeitado. Porque a gente vê até uma criança, quando não é respeitada, ela sente, aquilo dói nela, ela vai agir, ela vai, enfim, vai ter uma consequência ou de comportamento emocional muito séria, muito grave. Então, uma relação sem respeito, qualquer relação que seja, ela já está muito disfuncional. Ela não funciona, não vai para um bom lugar. É difícil você definir amor, né? Mas você consegue de fato amar se você não respeita uma pessoa? Aquilo é um amor saudável, né? Aquilo é um amor? E o amor não saudável, eu fico na dúvida se ele é amor de verdade, sabe? E, gente, então, aí eu já pensei em um monte de coisa. Um espaço que não é olha só. Desculpa.
voltar para os números? Não. A gente está voando. O que eu fiquei pensando é assim, voltando ao título da live, né? O ano é novo e a vida continua, né? É óbvio que a resposta é sim. O que eu acho que eu vou deixar aqui como questionamento para cada um que está aqui, para nós, a vida continua. Como? Ponto de interrogação. Vai depender de cada um de nós. E eu acho que... o ano novo para fazer proposições, balanços, novos projetos, etc. Mas a gente não precisa se limitar ao ano novo. A gente pode continuar fazendo isso durante o ano. Sim. Bom, gente, a bola está no campo. Bom que está todo mundo aqui. Bom estar com vocês de novo nesse espaço. A gente se encontra de novo quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário e bate-canal. E o que mais? Quem quer falar? Estamos de volta. Sobre o ano novo, de novo. Vamos estar falando um pouquinho sobre o ano novo, mas uma pegada mais financeira. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que vão ser os planos financeiros para o ano novo? Tá bom? Tá bom. Então, tá. Adorei. Tava com saudade daqui. Também beijo, menina. Aqui, gente. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.